Tá chovendo, mas tá um tempo agradável, né? Muito gostoso. Graças a Deus. Olha, consegui dormir hoje sem ar-condicionado, melhor coisa, viu? Sem ventilador em cima também, que a gente acorda no outro dia assim, ó, fungando, é complicado. Mas, Lelê, vamos então para nossa enquete? Bora, para nossa enquete de hoje. Preparem, gente. Quero todo mundo participando junto com a gente aqui na enquete do Bom Dia 88. E dessa vez, sugestão de um ouvinte, não é mesmo, professor Miquel Nechai? Bom dia, Letícia, bom dia, pastor Dário, bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente, é um ouvinte nosso requisitando uma ajuda. Isso. Tá? Ele quer saber o que fazer diante de uma situação, é um recém-convertido, e a gente sabe aqui, né, que uma característica do recém-convertido é ter muitas dúvidas. Né? É verdade. Então, como a gente tá aqui sempre, todo dia, para esclarecer dúvidas, ele mandou pra gente. Então vamos lá, ó, um ouvinte que não quer se identificar enviou uma dúvida que toca numa questão delicada. Ele recebe constantes convites para refeições, para almoço, jantar, na casa de um tio que sempre foi uma figura importante em sua vida. No entanto, desde que se converteu, ele tem receio de aceitar esse convite, porque sabe que o tio é adepto de outra religião e teme que a comida possa ter sido oferecida a entidades espirituais. Para alguns, a resposta está na liberdade que temos em Cristo. Para alguns cristãos, né, a resposta está na liberdade que temos em Cristo. Para esses, se a consciência do cristão está firme no Senhor, ele pode comer sem medo. Além disso, rejeitar um convite pode acabar afastando um familiar e fechando portas para um testemunho de fé. Mas, por outro lado, há quem veja a situação com mais cautela. Eles alertam que participar de uma refeição pode ser interpretado como um ato de envolvimento espiritual. Para esses, evitar comida oferecida é essencial e a melhor saída seria recusar educadamente, explicando sua fé e buscando outras formas de manter o relacionamento familiar. Complicado viver nesse segundo exemplo. E para começar a semana, Dário Ferreira, na enquete de hoje nós queremos saber o quê? Olha, como devemos agir quando somos convidados para refeições na casa de um familiar que segue outra religião, hein? Devemos ter receio da comida estar oferecida a entidades espirituais? A fé madura permite aceitar o convite sem medo, ou o melhor caminho é a renúncia, para evitar compactuar com práticas que desagradam a Deus. Ficar recusando convites familiares por esse motivo não afastaria ainda mais os parentes do Evangelho? Qual conselho você daria para esse ouvinte? Professor, tá aí. Vamos ouvir, né? O que os nossos queridos ouvintes dizem. Hoje a proposta é colocar o nosso ouvinte nesse lugar de conselheiro. Não verdade, é? Verdade. Já que o nosso ouvinte aqui que mandou a dúvida é um novo convertido, tá começando aí na fé, a nossa proposta é convidar o ouvinte a assumir esse papel de discipulador. Se ele fosse um discípulo, não é? Desses nossos ouvintes que vão opinar, qual é o conselho que os nossos ouvintes mais experientes, tem sempre muito pastor que envia as suas participações, né? As participações pastorais, como diz a Letícia. Palavra pastoral. Tem muitas das nossas irmãs que também participam e são mulheres que possuem experiência, já discipularam muita gente. Se esse novo convertido chegasse na igreja de vocês com essa questão, olha, meu tio tá me chamando e eu sei que o meu tio participa de uma outra religião, que nós acreditamos ser complicadas do ponto de vista espiritual. E aí, o que eu devo fazer? Eu aceito, não aceito? Como ou não como? O que a Bíblia nos ensina? O que você aconselharia pro nosso ouvinte? Será que é recusar, falando, não, obrigada, eu tô satisfeito, tô cheia, não quero comer? Ou então foi recusar falando, como a gente leu na enquete, falando, olha, minha fé, explicando essa situação. Exato. Então, vamos que vamos. Não tinha também aqueles casos das pessoas que não iam, se convertiam, não iam às festas de parentes não crentes por causa da bebida. Verdade. Não é? Isso. Causava sempre um constrangimento e um afastamento. Ficava um amargor, ficava. Então eu quero saber o que o meu ouvinte aconselharia esse novo convertido a fazer. Ele deve aceitar e comer
mesmo sabendo que o seu tio supostamente está oferecendo a comida aos seus ídolos ou não? Ou melhor, é recusar para não compactuar com esse envolvimento espiritual. E aí, qual a sua opinião? Você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88, que é esse aqui, ó. 998680088. Nossa enquete de hoje é auxiliando um ouvinte que não quer se identificar, novo convertido. Ele enviou uma dúvida que toca em uma questão delicada. Ele recebe constantes convites para refeições na casa de um tio que sempre foi uma figura importante em sua vida. No entanto, desde que se converteu, ele tem receio de aceitar, pois sabe que seu tio é adepto de outra religião e teme que a comida possa ter sido oferecida a entidades espirituais. E nós estamos perguntando como devemos agir quando somos convidados para refeições na casa de um familiar que segue outra religião. Quem começa, Lelê? Pastor Damião Pedra. Eita glória! Eita glória, paz do Senhor Jesus, pastor Dário, paz do Senhor querido. Jesus, missionária Letícia, a paz do Senhor Jesus, professor Miquéia. A paz, Eita querido. glória, maravilha. Sobre a enquete de hoje, eu aconselho que ele não tem que correr, ele tem que ir sim participar. Por quê? Eu já contei na rádio que minha família era espírita, eu sempre participei de muitas coisas que eles faziam, sabendo que tudo era oferecido, porque quando eu não era, eu estava no meio e sabia que era oferecido. Então eu participava, porque tudo que eu pegava, que alimentava, eu aprendi a apresentar primeiramente a Deus. E eu comia muita coisa mesmo, e graças a Deus nunca passei mal. Deus foi sempre comigo, Ele sempre me chamava, até então que eu quase, o meu testemunho, né? Eu ganhei quase a minha família toda para Jesus através da minha atitude e na confiança que eu tive em Deus. Se a pessoa estiver ligada na videira, se a pessoa estiver ligada em Deus, nenhum mal vai chegar sobre a tenda. Eu acho assim. Pode comer sim, entendeu? E através da sua atitude, a família se converte. Eu creio que quem está em nós é maior do que quem está no mundo. Maravilha! Maravilha! Eita glória, pastor Damião. A Penha Gomes do Santo Agostinho em Volta Redonda, ela fala o seguinte: bom dia, pastor Dário e Letícia, Bom professor dia. Miquéias, graça e paz a todos. Bom dia. Não devemos recusar, pois a palavra diz que tudo que comermos não nos fará mal algum, pois nós, no automático, já oramos pelo que vamos comer. Então é orar e alimentar a carne, porque o espírito é forte. E nesse caso, todos os males são cortados e derrotados na nossa fé e oração. Então não vejo motivo para recusar, temos que fazer a diferença. Essa é a minha opinião. Valeu, Penha, muito obrigado aí pelo carinho da audiência e a sua participação, hein? Quem vai falar agora é a Simone, lá de Patido Alferes. Alô, Simone! Bom dia, a paz do Senhor, Bom pastor dia. Dário, Letícia, Bom Miguel, dia. aqui é Olá, bom Simone de dia. Batido Alferes. Quanto à enquete, sendo assim um parente tão chegado, eu acho que eu iria sim. E eu ia, na hora da refeição ali, eu ia orar, né? Entregar nas mãos de Deus, né? Do Deus que eu sirvo, que é maior do que tudo, né? E eu acho que não teria problema não, entendeu? Já que é um parente tão chegado assim, né? Eu não recusaria não. E maior é o que está em mim do que o que está ali, né? Eu creio nisso, né? O nosso Deus, ele é maior do que tudo, né? Certo. Porque tem muitos lugares aí que a gente passa, até mesmo que a gente come, e que aquilo ali, aquele local ali, tem local ali que às vezes a pessoa realmente são pessoas que não são crentes, são pessoas que adoram outras coisas, e às vezes nem por isso a gente deixa de comer ali, não é verdade? Então acho que maior é o que está em mim, né? Se não fosse um parente já tão chegado assim, eu iria e participaria sim, e mostraria ele para ele ainda, o Deus que eu sirvo ainda, né? Muito bem. A paz, agradeço, um forte abraço, Simone de Patido Alferes. Valeu, Simone. Um abraço para você, minha amiga. Ô, professor, Sim. após esse ouvinte, eu gostaria que você se manifestasse Claro, um pouquinho, tá? Tá bom. Ele diz assim: bom dia a todos, não quero me identificar. Isso é muito complexo, porque quando você vai em um supermercado, você sabe se aquele supermercado é consagrado a alguém? Quando você compra uma roupa, você sabe quem é o dono? Aí quando a gente sabe que a pessoa serve outra religião, a gente quer julgar, mas a gente come em
tantos outros lugares que nem sabemos quem são os donos. Então, na minha opinião, ele tem que aceitar sim. Ora a Deus e aceita o convite sim. Olha o que você acha disso? Olha, pastor Dário, é uma boa oportunidade pra gente comentar o quanto que a compreensão que algumas pessoas têm do evangelho é uma compreensão completamente alienante. Ela inviabiliza a vida. Olha aí. A gente precisa lembrar que Cristo veio para viabilizar a vida e não é qualquer vida, é vida em abundância. Então, olha só, ele tocou num ponto que revela o quanto que essas compreensões limitadas, elas são alienantes. Ora, eu nego o convite para ir na casa do meu tio, para comer lá, mas eu vou no supermercado, vou lá, faço compra. Se eu for levar a sério aquilo que acredito, eu não saio de casa. Não sai, não faz nada. Porque tudo pode ser, a princípio, consagrado a entidades, já que o mundo jaz no maligno. É verdade. Então, se o mundo jaz no maligno, eu não posso ter televisão, eu não posso jogar futebol, eu não posso... Então, a vida é inviabilizada, e tudo aquilo que inviabiliza a vida não combina com Jesus. Tá certo, bom. Tá ótimo demais. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. E nós vamos aqui na nossa enquete de hoje, como sempre, bombando, Letícia. A nossa enquete de hoje, nós estamos tentando ajudar um ouvinte que mandou mensagem, né? Novo convertido, está na igreja há pouco tempo e ele está com uma dúvida sobre a família dele, um tio que durante a vida inteira foi muito importante na sua vida, ele é adepto de outra religião e esse nosso ouvinte, ele teme que a comida, as refeições que são feitas ali em festa, hora de almoço, jantar e tudo mais, tenha sido oferecida a entidades espirituais. E nós estamos perguntando como devemos agir quando somos convidados para refeições na casa de um familiar que segue outra religião. Devemos ter receio da comida estar oferecida a entidades espirituais? A fé madura permite aceitar o convite sem medo, ou o melhor caminho é a renúncia, evitar compactuar com práticas que desagradam a Deus? Qual que é a sua opinião? Ficar recusando convites familiares por esse motivo não afastaria ainda mais os parentes do evangelho? Qual conselho você daria para este ouvinte? 998680088. Quem vai falar agora é a Edilaine do Belmonte. Bom dia, Pai Senhor Jesus. Meu nome é Edilaine. Sou da Assembleia de Deus Ministério, sou fluminense aqui no bairro do Belmonte. Sou ouvinte de vocês todos os dias. Obrigado, amiga. Que legal. E eu creio que a gente deve aceitar o convite, sim. Até porque eu sou evangélica. Na minha família não tem, assim, outras pessoas evangélicas. As minhas tias são católicas, algumas são da religião de matriz africana, outros são testemunhos de Jeová. E sempre que eu vou à casa delas em Minas, elas fazem questão de me receber com todo zelo, todo respeito. Se elas iam fazer um almoço que teria bebidas, o dia que eu vou, elas nem fazem isso. Elas não põem bebida, não fazem nada assim diferente, porque falam que nós somos cristãos evangélicos. Então eu acho que a gente deve sim, até porque tudo que a gente come a gente agradece e apresenta ao Senhor. Então eu creio que a gente deve fazer a diferença na vida das pessoas, porque através da diferença a gente ganha uma alma para Jesus, e através também da indiferença a gente pode perder uma alma. Verdade. Gostei disso, hein? Não é? Boa palavra. Gostei. Dela, através da diferença nós podemos ganhar almas para Jesus, mas também através da indiferença nós podemos perder almas para Jesus. Mas a Edilaine também falou algo muito importante, o respeito. A família dela tem respeito por ela quando ela vai visitar as filhas e os parentes, que ela citou várias religiões, né? E ela falou, eles me respeitam, não colocam bebida na mesa e tudo mais. Isso é um ponto também, né? Porque o que levaria talvez esse sobrinho a se ausentar da mesa do tio pode ser também o fato do tio ficar forçando ele a alguma coisa, não é? A se expor a uma determinada coisa, mas quando há respeito mútuo, não tem por que a gente recusar, não, né? Com certeza, é verdade. O Henrique Velasco, ele começa falando aqui sobre um texto, Deuteronômio 28:8-9, que está escrito: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si
em povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aí ele vai para Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Por isso devemos ter cuidado ao liberar uma palavra. Henrique Velasco. Boa palavra dele, né? Com certeza. Usou a Bíblia e trouxe um bom esclarecimento para nós. Às vezes a gente está tão preocupado com essa questão dos danos espirituais que uma comida pode provocar, que a gente não se dá conta que a gente está provocando muito mais dano com aquilo que sai da nossa boca, né? Quem vai falar agora é a Tissa Lima, do Boa Vista 2. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Bom dia, professor Miqueias. Bom dia. A segunda começou com tudo, hein? Essa aí vai dar uma polêmica danada. É isso aí. Então, minha opinião é que não há nenhum problema ele ir na casa do tio dele, ainda mais que é um tio muito próximo, né? A não ser que ele chegue lá e ele veja, né, todo aquele ritual, todas aquelas oferendas, algo do tipo assim. Mas e se ele chegar lá também tiver assim, só falar que tá de jejum, teve que fazer um jejum de última hora, entendeu? E tá tudo certo. Agora, se for uma comida normal, uma comida feita, arroz, feijão, comida normal, eu não vejo nenhum problema. Até porque Jesus, ele comia com os publicanos, com os pecadores, com pessoas de várias crenças e origens. Então eu acho que não tem nenhum problema. Aliás, a mesa é um ótimo momento pra gente compartilhar de quem Deus é, sabe? De quem Jesus é. Então vai ser uma oportunidade incrível dele testemunhar o que Deus tem feito na vida dele e ainda trazer o tio dele para mais próximo, tá bom? Eu comeria. Eu não ia dar confiança, não. Eu ia falar, vamos comer sim, meu filho. Nós vamos orar em pensamento e vai dar tudo certo. Deus abençoe vocês. Valeu, Tissa. Olha, o Elias de Barra Mansa, ele diz, bom dia, eu acho também que pode comer. Lógico que depois de orar. Parabéns pela programação. Elias, muito obrigado pelo carinho, amigo. Tem mais gente aqui, a Maria Auxiliadora, do Santo Agostinho. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Bom Letícia. dia. Bom dia, professor Miqueias. Bom dia. Pai do Senhor Jesus a todos. Eu acho que ele não deve se recusar, não. Eu penso assim, que ele deve sair, orar a Deus, né? Pedir a Deus, entregar esse alimento a Deus. Como a gente faz quando a gente vai se alimentar, né? A gente primeiro ora na casa da gente, não é isso? É. Então, ele faz, entrega a Deus e Deus sabe de todas as coisas e Deus conhece o coração dele como do tio dele, né? Parente, mesmo quando a gente vai em outra pessoa fazer refeição, alimentar, comer alguma coisa, a gente sempre ora, né? E apresenta a Deus. Acho que não tem problema nenhum, não. Eu tenho uma amiga de outra religião, uma amiga abençoada, e eu faço isso. Pai Senhor a todos, tenham um bom dia e uma boa semana para nós. Muito obrigada, Maria Auxiliadora. Um beijo para você. Ô, Dário, quem vai falar agora? Palavra pastoral, hein? Pastor Wellington Mendonça, do Monte Castelo. Pastor Wellington, graça e paz. Letícia, Pai do Senhor, Pastor Dário, professor Miqueias. Bom dia. Uma dúvida que nasceu no meu coração aqui, que quem fala é o Pastor Wellington, Monte Castelo. Uma dúvida que nasceu no meu coração aqui. O sobrinho sabe o Deus que o tio serve, né? Ou os deuses que ele serve. Então ele tem a oportunidade de sentar nessa mesa ou não, porque ele sabe, né, do direcionamento espiritual do tio, né? Então ele pode se esquivar, ele pode se guardar. E as mesas que nós sentamos, os restaurantes que nós frequentamos, as pizzarias que nós levamos a nossa família para se alimentar. Nós não sabemos os deuses ou os deuses, né? Porque são vários que os proprietários servem, que quem está manipulando serve, né? E nós levamos a nossa família ali. Então nós levamos a nossa família para ser amaldiçoada naquele lugar? Ou como proceder nesse processo? Nos responde aí. Nos ajuda aí a tomar uma direção sobre isso também, tá? Fica com Deus aí, um bom dia. Professor Miqueias respondendo, pastor Wellington Mendonça. E vai ser bis, né? Isso. A segunda vez, que já falou a primeira vez, e é importante falar a segunda vez para deixar bem marcado, professor. Olha só, eu vou ler e permitir que a Bíblia, ela esclareça essa pergunta, essa dúvida que surgiu no coração do nosso irmão. Qual é o nome? Pastor Wellington. Pastor Wellington. Isso. Olha só o que diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 25. Olha o que a Bíblia diz, pastor. Vocês podem comer... Olha, já começa assim. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue
sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam tudo o que for posto na mesa na frente de vocês e não façam perguntas por motivos de consciência. Eu também não faço pergunta quando eu vou ao açougue. Então está claro, né? Nós precisamos ser orientados pelo que diz as Escrituras. O problema, pastor Dário, que a gente sinalizou aqui no off, não é? É que nesse processo de crescimento evangélico, muita gente trocou de Deus, trocou de divindade, mas não se tornou cristão. Em que sentido? A pessoa lá acreditava numa certa entidade, servia essa entidade e acreditava que a comida tem poder de amaldiçoar ou amaldiçoar. Sim. Aí ela é evangelizada, ela troca de divindade, agora ela serve Jesus. Mas ela continua carregando crendices das religiões anteriores. É o que acontece. Mas quando a gente é iluminado pelas Escrituras, a gente aprende com Paulo que a gente pode sim, como cristão, comer de tudo que se apresenta diante da gente. Tá bom demais, gente. Agora tem ele, o Prisma, que fez sucesso. Segunda-feira realmente. Mandaram aqui, tá? Realmente. Não lembro quem foi. E eu confesso que lá em casa hoje também vai ser Restauranté, tá? Porque, ó, sempre resta de um dia, de domingo, então fica mais... O meu vai ser fresquinho, porque o nosso vai ser cafu. É isso. Mas eu não conhecia essa expressão não, como é que é? Restauranté. Restauranté. É uma comida francesa. Entendi. Restou de ontem. Exatamente. Então vamos lá, vamos para a nossa enquete, Lelê. Nossa enquete de hoje estamos perguntando como devemos agir quando somos convidados para refeições na casa de um familiar que segue outra religião. Estamos tentando ajudar um ouvinte que mandou mensagem aqui no WhatsApp da rádio falando sobre a dificuldade dele depois de ter se convertido, de ter aceitado a Jesus, de como é difícil conviver com o tio. Ele está com dúvida se ele pode continuar convivendo com o tio, frequentando festas, aniversários que o tio promove, é um tio muito importante na vida dele. Ele está com essa dúvida, estamos tentando ajudá-lo aqui. Quem vai falar agora? Tem muita gente querendo falar, mas eu vi que ele mandou áudio, gente. Cadê ele aqui? Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Vamos ouvir. Vai falar agora. Bom dia, pastor Dário, professor Miqueias, Letícia, povo de Deus, graça e paz. Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Uma das enquetes mais sensíveis e mais complexa, ao meu modo de ver até hoje, porque envolve a afetividade, porque envolve a instituição familiar. Então, eu vou falar para um novo convertido. Por ser um novo convertido, por ainda estar começando a ser discipulado, por estar iniciando a caminhar na vida nova em Cristo, se eu fosse seu líder, seu discipulador, aconselharia no momento evitar certos convites e lugares que não profere da mesma fé que a sua. Não estou dizendo que você deve deixar de lado sua família e seus familiares. Não é isso. Continue em contato com seu tio através do telefone e aproveite para falar sobre esse seu novo amigo que lhe apresentaram. Receba mais de Jesus através dos seus líderes e do seu discipulador. Fortaleça mais o Espírito Santo que está florindo, crescendo em seu novo viver. E quando não houver mais dúvidas feito essa ou como essa, você estará pronto, você estará vivendo pela fé, e tenho certeza, em nome de Jesus, que o seu tio também vai querer fazer parte do seu ciclo de amizade, desse seu novo amigo chamado Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, e desfrute da sua boa nova vida. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Tá bom. Júlio César Nunes, da Ponte Alta, bem sensata, né? A palavra dele. Quem vai falar agora? Um abraço, querido. Então vamos para a palavra pastoral depois do Júlio César Nunes? Vamos nessa. Pastor Wagner Vitor, da Assembleia de Deus Ministério Ebenezer. Bom dia, pastor Dário, Letícia. Bom dia, Miqueias também, né? Professor Miqueias. Deus abençoe a nossa segunda-feira. Quem fala aqui é o pastor Wagner, da Assembleia de Deus Ministério Ebenezer, no Ciderlândia.
aqui em Volta Redonda. Amém. Manda até um abraço aos irmãos aí da Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer também. Irmãos, a gente não pode partir desse princípio, porque se a gente partir desse princípio aí, a gente não vai ter comunhão com ninguém que não seja, professe a mesma fé que nós, né? Não seja da mesma religião que nós. Até porque um ouvinte aí falou, e o professor até concluiu depois a respeito de estar indo no mercado, fazendo as suas compras. A gente não sabe se é oferecido ou não, a gente não conhece o dono do mercado, a gente não conhece qual é a religião do dono do mercado. Então, se a gente for partir deste princípio, nós criamos uma bolha ao redor da gente, né? E com isso a gente vai viver só naquele mundinho nosso ali, sem propagar o evangelho, muito pelo contrário, até escandalizando quem fica sabendo dessa atitude de um crente, né? Então eu acho que a gente precisa partir do seguinte princípio: tudo que a minha mão toca é abençoado para a honra e para a glória de Deus. É aquilo que a gente falou uns debates atrás aí, né, sobre o abençoar e o amaldiçoar. A gente precisa crer que o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, nos purificou do pecado, e com isso as mãos dele agora estão estendidas sobre nós, nos livrando de toda a investida do mal. Amém? Deus abençoe aí, que tenhamos todos aí uma segunda-feira abençoada para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa palavra do pastor, né, o professor Miqueias? Boa palavra, com certeza, né? Com certeza. Aquilo mesmo que nós estamos falando aqui. Quem mais agora, Lelê? O 22 da Rádio 88 FM. Tá bom, chegou ele. O Robson. Grande do Robson. São Luís. Fala com a gente. Fala, pastor Dário, Gogó de Ouro. Fala, Lê, Tarja Preta. Fala comigo. Fala, Miqueias, profeta e jabazeiro. Semana que passada tá dando fazer jabá, Miqueias. Tomara que tenha mais jabá pra fazer. Gente, por favor. Se ele foi na casa do tio dele, porque ele tem amor ao tio dele. Então, bora comer. Você é meu tio, falou, tio, tem uma pimentinha pra pôr aqui nessa comida aqui, não? Bora. Pô, senão você não come nada, porque você compra um salgadinho no mercado, você não sabe onde que veio. Você compra um biscoito, não sabe onde que veio. Você compra um bolo na padaria, sabe onde que veio, quem fez. Não sabe de nada. Vai lá se saber se a fábrica da Alma Chips é satanista. Vai saber se o miojo é satanista. E você tá comendo essas coisas sem saber, e aí? Então, gente, para com isso. É muito mimimi, é muito blá blá blá, entendeu? Hora em pensamento e acabou, vambora. Tem isso não, gente. Vambora, bora aí. No segundo né? Ô, meu tio, me chama pra comer na tua casa, eu não tô indo aí agora. Um abraço, tamo junto, Robson do São Luís. Valeu, Robson, um abraço. Valeu. Esse é 22 mesmo, hein? Esse é. Agora, profeta Bastante. e jabazeiro, isso daí não pode pegar isso não, hein? Pode sim, eu já falei. Eu estou seguindo os passos do pastor Dário. Não vem não. Esse é jabazeiro mesmo, esse aí não pode abrir o microfone, que hoje ele não fez. Hoje não. Mas a partir de amanhã começa. Hoje é segunda-feira. A profeta, conselho de amiga, foge. O quê? Da fama de jabazeiro. Meu filho. Entendi. Mas vamos lá, quem vai falar vamos agora nessa. é a diaconisa Rosilda, da Vila Rica. Alô, Rosilda. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, missionária Letícia. Eu sou a diaconisa Rosilda, do bairro Três Poços, Volta Redonda. Sobre a enquete de hoje, eu penso que, na minha opinião, é o seguinte: eu acho que não tem problema, não, eu acho que o tio ia querer fazer mal para esse sobrinho, né, e ele entender a situação dele, né, e eu penso assim que a pessoa tem que orar, né, apresentar o Senhor e ficar sem medo e ficar no momento ali de comemoração, de união com a família. Um bom dia a toda a equipe, bom dia a todos da rádio e bom dia a todos os ouvintes também. Bom dia, diaconisa Rosilda. Quem vai falar agora é a Marli, de Barra do Piraí. Bom dia, Letícia e pastor Dário. Bom dia, Marli. Então, pastor Dário, na minha concepção, eu creio que não vai fazer mal nenhum, porque o maior é que está conosco do que está lá na festa, na comida. Porque você hoje entra no mercado para fazer compra e você vê aquelas imagens todas lá penduradas lá, e a gente tem que comprar, não tem jeito. Agora, eu creio que não vai fazer nenhum mal a ele, né? Porque Jesus, ele foi até as prostitutas, os incrédulos, tudo para falar de Jesus e até mesmo pregoar. Então eu creio que não vai fazer mal nenhum. É só ele orar, pedir a Deus, né, para guardar ele, e ele ir, porque ele não pode largar de ir, porque é a família dele. Igual aqui o meu esposo, a gente tem pessoas que não é do nosso meio. E a gente vai visitá-lo, chegamos lá. Cada um tem uma religião, e aí como é que a gente vai fazer?
Beijo pra você, Letícia. Beijo pra você, Nath. Eu adoro abacaxi na comida também. Aí, tá igual o professor Miqueias. É isso aí. Beijo, Marli. Quem vai falar agora é o missionário Alcino Mendes. Bom dia, missionário. Bom dia, pastor Dário Ferreira. Tudo bem? Aqui é o Alcino de Vila Maria. Fala, querido. Bem, eu já participei de almoço em casas que não são evangélicas e são até de denominações que eu não comungo, mas eu como normalmente, porque eu entendo que o que contamina, a Bíblia mesmo diz, que o que contamina não é o que entra pela boca, e sim o que sai pela boca. O que sai. É isso, mensagem do nosso amigo missionário. Quem vai falar agora, irmão Ari, do Jardim Belmonte. A paz de São Jesus, bom dia, irmão Dário, irmã Letícia. Quem fala é irmão Ari, do Jardim Belmonte. Fala, querido. Sobre a enquete de hoje, deixa minha opinião. Eu acho, Farão, que no caso que ele tá passando aí, por ser família, ele não deve recusar o alimento, não. Ele deve receber. Mas uma coisa que ele não deve deixar de fazer, antes de tocar esse alimento para se alimentar, ingerir ele, que ele deve fazer é colocar a fé em ação e orar. Que Deus repreenda e corta todo mal, tudo que foi oferecido para demônio, Deus tira toda a oferenda de cima e prepara aquele alimento para ele estar se alimentando, sem que nenhum mal, nenhum tipo de demônio for oferecido sobre aquele alimento, vai acontecer e atingir sobre ele. O nosso Deus, né, é poderoso. Se você bota a fé em ação e ora repreendendo todo o mal sobre aquele alimento, Deus repreende o mal e você se alimenta com ele, nenhum mal acontece. Então eu acho que deve fazer isso. Antes de ingerir o alimento, primeiramente orar, apresentar ao Senhor aquele alimento. E depois se alimentar, nenhum mal acontecerá com ele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Fica na paz, Deus abençoa. Muito bem, um abraço, meu irmão Ari. Minutos, o restaurante Mineirinho está com uma super promoção de segunda a quinta-feira no jantar. Você come à vontade por apenas R$ 39,90 com sobremesa incluída, tá? Na refeição. Olha, leve sua família e amigos para jantar no Mineirinho de segunda a quinta-feira, sem balança, por R$ 39,90 com sobremesa. Restaurante Mineirinho, o melhor da comida mineira da nossa região. Avenida Nossa Senhora do Amparo, 980, na Voldac, em Volta Redonda. Telefone 3339-8336 e o zap 981-15-634. Minutos, lembrando que hoje, segunda-feira, já temos o Altar 88 programado para meio-dia. Sabe quem vem? Quem? Voz Trovão. Eita, pastor Tiago. Mas não é ele que vai pregar, ele só vai vir acompanhar o pastor que vai pregar hoje. Mas ele vai falar aqui com aquela voz maravilhosa dele. Então, ao meio-dia, Altar 88, um culto em seu lar, tá? E agora, Lelê? Reta final da nossa enquete, tem muita gente pra falar ainda. O que estamos perguntando, Dário? Bom, nós estamos perguntando sobre um ouvinte que mandou essa enquete e é até legal para você que também quer dar opinião de alguma enquete, tá com algum problema aí para resolver, você também pode participar assim. Ele tem um problema sério com relação, a estar comendo, tendo refeições na casa de um tio que sempre foi uma figura importante em sua vida, mas só que o tio tem uma religião diferente, né? E ele está preocupado com isso e nós perguntamos como devemos agir quando somos convidados para refeições na casa de um familiar que segue outra religião. Quem vai falar agora é a nossa amiga Elzira Helena. Bom dia, Letícia. Bom dia, pastor Dário. Primeiro de tudo é tio, né? É parente. Ah, sim. Segundo, se ele tiver fé mesmo no Deus vivo que ele serve, ele vai. Ele vai sim, sabe por quê? Porque a pessoa quando tem a fé inabalável, diabo nenhum pode, entendeu? Então o tio dele pode até chamar ele lá assim pra poder estar almoçando com eles lá, né, com a família. Se oferecer o almoço, Deus tá na frente, entendeu? Deus tá na frente. Então, não há macumba que Deus não desfaça, não há macumba que Deus não desfaz, né? Então, se ele tem fé no Deus vivo que ele serve, ele pode sim. O porquê não? O porquê que ele não pode? Ele pode sim, né? O negócio é ele ter fé. E outra, a hora que o tio dele oferecer o almoço lá, quando é um tempo que ele estiver arrumando o almoço lá pra ele almoçar, ele pode estar orando a Deus, pode estar entregando aqueles alimentos lá pro Senhor Jesus. Tá certo. Né? Que se tiver algo que não provém do Senhor, que o Senhor possa estar tirando, né? E também antes de colocar os pés na cara do tio dele, pede o Senhor para estar guardando, né? Ele com sangue,
dele. E vai sim. Tudo bem, né? Vai na fé. Tá bom. Fica na paz do Senhor Jesus. Valeu. Paz do Senhor, Elzira. Grande Elzira, um abraço pra você. E agora, Lelê? Agora quem vai falar, peraí que eu tô tentando achar, tem muita gente, é o Luizão da Fazendinha. Luizão? A paz do Senhor, pastor Dário Ferreira, a paz do Senhor, Letícia. Olha, rapaz, a gente come tanta coisa na rua, né, rapaz? Entendeu? A gente anda por aí, come tanta coisa, não sabe de onde vem, a procedência que vem. Entendeu? Eu creio que onde está daí fora que fala que os olhos vê, o coração não sente. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, orar. Orar, entendeu? Orar e manda pra dentro. Entendeu? Comida tá difícil, rapaz. Negar comida de parente. Parente, rapaz, parente é parente, rapaz. Não tem esse negócio não. Chamou, vão comer a gente. E quente come bem, tá? Eu gosto muito de café, gosto muito da feijoada, gosto muito da comida. Do jeito que as coisas estão caras. Se me chamar, eu tô mandando pra dentro. Tem esse negócio não, rapaz. Não há mistério nem encantamento pros filhos de Deus, não. Os filhos de Sião, não, tá bem? A paz do Senhor. Luizão do Fazendinha, tamo junto. Valeu, Luizão. Grande Luizão, um abraço pra você. E agora? Quem vai falar agora é a Ivani. Ivani. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Meu nome é Ivani. Sobre a enquete, eu acredito assim, eu tenho 14 anos já que eu tô na presença de Deus. E assim, agora que eu tô conseguindo, assim, adquirir alguns entendimentos, porque a gente sabe que a gente também não pode querer entrar na mente de Cristo e assim, vice-versa, né? Assim, o Espírito Santo, ele vai falando com a gente conforme a gente vai dando liberdade. Isso creio eu. Mas eu acredito assim que a palavra de Deus fala que tudo que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, é o que sai. Então, não importa se tá no meio de pessoas que não são evangélicas, porque a partir do momento que a gente ora e fala com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. Então ele vai limpar toda a impureza, ele vai tirar tudo aquilo que não é do agrado dele, porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em lugar imundo. Então tudo que for imundício vai ser jogado por terra em nome de Jesus. E através dessa pessoa, que vai mostrar que não é melhor do que a outra pessoa, ela pode ganhar sim, essa pessoa para Jesus, porque é igual o pastor Tiago falou, não é a gente que faz, é o Espírito Santo de Deus que trabalha, não é pela gente, nós não somos nada. O Espírito Santo de Deus é que é tudo na nossa vida, então quem tem que aparecer é ele. Entendeu? Eu creio que essa pessoa pode ir nesse lugar, sim. Tá certo. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Beijo. Olha, eu tinha muitos problemas, viu, Letícia e professor? Quando alguém da igreja, Sim. ovelha mesmo, deixava de participar com a família de festas, de alguma coisa que acontecesse na casa dos parentes, porque lá rola muita bebida e etc e tal, eu não quero, etc. Mas, por outro lado, tinha muitos desses que vinham e falavam e criticavam, agora que virou crente, não participa mais da família. Isso era muito constrangedor, gente. Muito constrangedor mesmo. E tem muitas pessoas que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador por causa disso. Né? Isso era muito comum no passado, né? Havia tem uma palavra adequada para isso, uma separação radical. Positivo. Separava completamente. Quando o indivíduo se convertia, verdade. E aí ele se tornava uma candeia debaixo da cama. Porque agora ele tem luz para apresentar, mas ele não conseguia mais estar nos ambientes certos para poder brilhar. Porque onde é que a luz faz diferença? É onde há trevas, não é? Então, se o indivíduo, ele agora estar aceso pelo Espírito Santo, aceso pela verdade do Evangelho, mas ele quer se enclausurar onde tem luz, não é? Só nos ambientes iluminados, sim, aí ele não faz diferença alguma. A luz tem que brilhar nas trevas. Exatamente. Então, a gente precisa ser como Jesus, conseguir frequentar esses ambientes, não praticando o que eles praticam, porque isso aí é um outro problema também, pastor Dário. Porque aí também tem uns crentes que querem ser diferentão, descoladão. Acabam sendo influenciados. Aí chega lá dentro e daqui a pouco tá participando de tudo. Então é um outro porém aí, não é? Tem gente aí que saiu bêbado, carregado, não é? E é crente. Então isso também é um problema também. É uma faca, né? Aí de dois gumes. Tem que tomar cuidado. E agora, Lelê? A Flávia de Amparo. Alô, Flávia. Senhor irmão Dário, meu nome é Flávia. Eu acho que ele deveria ir sim, porque a partir do momento que ele levantou as mãos para o Senhor o escolheu. E são oportunidades que ele vai ter de mostrar a diferença, de falar do Senhor
para esse tio, para essa família. Eu tiro porque eu também já tive um momento que eu conheci uma pessoa e ela era do centro e tudo, e eu não sabia. E eu comecei a ir sem saber que era centro. E lá eu pude falar de Jesus para a mãe de santo. Ele começou a ter interesse em saber das coisas de Deus, porque viu diferença. E ali ele começou a querer ir para a igreja. E ele foi gerado desde o ventre da mãe dele nessa religião. Ele era um ogã. E hoje, ele, para a honra e glória do Senhor, ele se transformou em um mensageiro da palavra do Senhor. E muitos falaram que não podia, e ele começou a ir frequentar. O centro falou que não ia liberar ele e tudo. E hoje ele é um mensageiro da palavra do Senhor. E Deus trabalha na vida da pessoa assim, ele escolhe. Então nós não temos que ter medo de comer nada que é oferecido, porque a nossa alma, o nosso corpo foi consagrado ao Senhor. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. Então de tudo Ele cuida. Maravilha. Bom dia a todos, ouvintes e pastor Dário e Letícia. Bom dia, Flávia. Um beijo pra você. Que experiência, hein? Pois é. Muito boa essa, hein? Exatamente. A gente precisa criar em nós essa cultura e ser iluminado pela Bíblia e levar isso para a vida prática, Aleluia, né? Isso então é muito bom. bacana quando o nosso ouvinte consegue fazer essa demonstração na vida prática daquilo que aprendeu nas escrituras, né? Ok, e agora, Letícia? A prefeita do bairro São Francisco, lá em Barra do Piraí, a Geni Nogueira, tá chegando. Geni Nogueira é prefeita agora, Pai do olha aí. Senhor, pastor Dário Ferreira, pai do Senhor Letícia. Fala, querida. Aqui quem fala é Geni Nogueira, do bairro São Francisco, Barra do Piraí. Sim. Sobre a enquete de hoje. Oi. Se eu fosse esse irmãozinho que é um novo convertido, não deixe na casa do tio dele não, o tio dele é especial, sim. Não importa a comida que vai colocar na mesa. Eu tenho certeza que o tio dele, pode ser o que for a religião dele, ele não vai colocar a oferenda em cima da mesa para ele comer. Ele vai fazer um almoço especial, né, que é da família, e ele vai orar a comida assim, e ele continua no tio dele. E no momento que ele tem a oportunidade, ele fala da palavra de Deus pro tio dele. Porque eu tenho parente que quando eu vou na casa deles, eu agradeço a comida e eles ajudam a orar também. E é católico. E eu falo de Deus para eles. Amém. Bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Mensagem da nossa amiga Geni Nogueira, do bairro São Francisco, Valeu, em Barra do Geni. Piraí. O professor quer falar. É só salientar que ela usou uma expressão bacana para dizer, ele por amar o sobrinho não vai colocar uma oferenda em cima da mesa, né? É importante sinalizar que o que está em jogo aqui é um convite para uma refeição, um almoço. Verdade. O tio não está convidando ele para uma sessão, Pra uma não está convidando ele para um ritual, para uma aniversário. cerimônia, não é? É uma refeição, igual a gente faz, não é? A gente não almoça, não janta. Ele está dizendo, vamos fazer aqui uma feijoada, vem aqui comer, e ele fica nesse impasse, não é? É importante dizer isso para o nosso ouvinte, porque aí sim haveria uma diferença. Claro. Uma coisa é um convite para uma refeição em família, outra coisa seria um convite para um ritual específico, onde ele teria que participar desse ritual, e a gente sabe que todo ritual é uma adoração e nós não podemos adorar outros deuses. Mas é uma refeição, não é? Então é muito importante salientar isso só para o nosso ouvinte poder opinar aí de uma maneira adequada. Show de bola. As últimas de hoje, porque no próximo bloco tem o professor Miquel Nechaif concluindo a nossa enquete, a Regina de Barra, a Regina de Santa Rita do Zaru. Santa Rita do Zaru. E o Bom Fernando dia. de Barros logo depois. Bom dia, Rádio 88. Bom dia. Pastor Dário. Bom dia, Letícia. Quem fala é Regina do bairro Santa Isabel. Então, a palavra de Deus fala, se comeres ou beberes alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Então, a partir do momento que ele entra, senta, agradeça aquela alimentação, né? O Senhor já tirou tudo, já cortou tudo. E outra, tio, né? Tio não vai fazer mal para sobrinho. O tio conhece, né? O dia a dia dele, o tio conhece a religião dele, né, o Deus que ele profana, e o tio vai respeitar. É sentar na mesa, orar, agradecer, né, ainda falar um pouquinho de Jesus, né, que é assim que a gente começa ganhando as vidas, as almas. São oportunidades, e quem sabe essa foi uma oportunidade que ele teve para se achegar mais ao tio, através da alimentação.
Bom dia. Bom dia, Regina. Quem vai falar agora é o Fernando de Barros. Bom dia, pastor Dário. Fernando. Bom dia, Miqueias. Bom dia, Letícia. Bom dia. Olha, é interessante essa pesquisa, essa enquete. Porque, veja bem, eu aprendi, né? A gente vai em restaurante, a gente vai comer na casa de amigos, a gente sai, compra numa lanchonete. O que eu faço? Eu oro. Simplesmente eu oro e como. Tá? Eu já passei por situações, por exemplo, há muitos anos atrás, eu era assessor de imprensa de um político, ele me levou numa feijoada patrocinada por um grupo religioso que não era o meu. Certo. Eu não comi. Hoje, eu pensando bem, eu teria comido, seria só eu consagrar. A gente tem esse poder, tá? Então eu acho que não tem problema nenhum esse rapaz ir na casa do tio dele, muito pelo contrário, ele deve ir para até evangelizar esse tio, mostrar como é que ele mudou e tudo isso. Se ele se afastar é pior, vai lá, ora, chega, antes de entrar, pede a proteção de Deus e não se afaste de familiares por causa de religião, não. Já tive esse problema, até hoje eu tenho, né? Agora não mais, mas já passou. Mas não se afaste, não, continue indo e consagre tudo a Deus, é a melhor coisa que você faz. Aqui é o diácono Fernando de Barros. Um abraço, pastor. Agora 11h57, professor Miqueias, é com você encerrando comigo a nossa enquete. Então vamos lá. Ouvinte, eu quero te sugerir a ouvir toda a conclusão, a não tirar nenhuma ideia precipitada por ter ouvido o começo, mas não ouviu o final. Você vai ter uma compreensão inadequada do meu posicionamento. Então ouça tudo, tá? Então vamos começar. É pela falta de clareza bíblica que muito crente acaba acreditando em quem disse. Vou repetir essa frase aqui de maneira muito didática para quem está nos ouvindo. É por falta de clareza bíblica que muito crente está acreditando em crendice. O que é crendice, em definição? Crendice é toda crença sem fundamento legítimo. Sim. É quando o indivíduo acredita em algo, mas ele não possui uma base para sustentar aquilo que acredita. E esse tipo de crença, de que a comida, por ter sido oferecida a uma determinada divindade, ela se torna fonte de dano para um cristão, isso é crendice, não é doutrina. É crendice porque não tem sustentação bíblica que nos faça acreditar que uma comida sacrificada possui o poder de danificar um crente. E eu vou ler algumas palavras que são centrais na teologia paulina sobre o assunto, mais precisamente localizada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, a partir do versículo 4. Olha só o que diz o apóstolo. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, o ídolo nada é, ou seja, ele não tem poder. E que não há outro Deus senão um só. Versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, versículo 6, todavia, para nós, ou seja, eles podem acreditar que os deuses deles têm poder, mas para nós, só há um Deus. Amém. Amém. O Pai, de quem é tudo e em quem estamos. E um só Senhor, Jesus Cristo. Agora vem aqui para mim uma das declarações que é mais central, mais centrais nesse tema. Pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Ou seja, não existe nada que não esteja em Deus e que não seja, por isso, do próprio Deus. Então não existe consagração que retire do senhorio daquele que é dono de todas as coisas. Verdade. Então, o que acontece por causa da crendice que a gente carrega, ou seja, crenças que não possuem sustentação, é que a gente acaba dando poder para aquilo que a Bíblia não dá poder nenhum. Então, claramente, o apóstolo Paulo está dizendo, a comida sacrificada aos ídolos não tem poder algum, mas são as nossas crendices que empodera essas comidas. Então, Miquel, você está querendo dizer que então o crente pode, em qualquer situação, participar de uma refeição sacrificada a ídolos? Aí eu vou dizer, não. Existe um motivo certo para você participar e existe um motivo errado também de você participar. E quais são os motivos errados?
onde um indivíduo, ao associar-se com refeições sacrificadas aos ídolos, está pecando, ainda que aquela comida não tenha poder nenhum. O texto do apóstolo Paulo deixa claro. Primeiro, é quando isso danifica a sua consciência. Não é porque a comida tem poder, mas é porque você é fraco de consciência e ao você se expor a isso, mesmo não tendo a força o suficiente, a maturidade o suficiente, isso vai trazer peso para sua consciência, e quem peca contra a própria consciência está danificando-se espiritualmente, não é? Então, no caso desse sobrinho, se for algo que está o afetando porque ele não tem maturidade ainda, é bom que ele evite temporariamente, até que ele possua a maturidade suficiente. Não é porque a gente vai aqui ensinar que a comida não tem nenhum poder que agora ele vai contra a própria consciência fazer isso. Não. Se realmente é uma coisa que pesa demais para sua consciência, então amadureça primeiro, busque conselhos, leia a palavra de Deus, quebre essas crendices, porque talvez o medo dele esteja sustentado numa crendice, de achar que pelo comer aquilo ali vai ter poder de amaldiçoar a vida dele. Verdade. Então, se for para recusar, recuse pelo princípio correto. E qual é o princípio correto? Eu sei que aquilo ali não tem poder, mas ainda não é tempo de eu me expor a esse tipo de coisa. Então, primeiro eu vou amadurecer. Então, primeiro caso, devo recusar quando eu não tenho maturidade suficiente, quando eu não tenho firmeza de consciência suficiente. Segundo caso que eu devo recusar é quando é público o meu envolvimento com aquela mesa. Sim. Ou seja, uma coisa é uma refeição domiciliar na casa do tio. Outra coisa é um indivíduo pegar esse texto e falar assim, agora eu vou na feijoada, lá do não sei da onde, que a sociedade sabe que está vinculada a uma outra religião, e você vai promover danos à consciência de quem for testemunhar. Então imagina, o irmãozinho da sua igreja está vendo você lá no meio dos idólatras, não é? Se locupletando daquela mesa que é sacrificada a outras divindades. Sim. Então, nesses dois casos, Paulo diz, não coma, quando afeta a sua consciência ou quando vai afetar a consciência do fraco que está testemunhando você usar a sua liberdade e que, na verdade, vai acabar trazendo danos para quem está testemunhando o seu envolvimento. Agora, se você deixa de se envolver nessas mesas, né, de família, de parente, por acreditar que aquela comida vai te danificar, talvez você não esteja autorizado a dizer que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Que maravilha. Professor, muito obrigado por ter dado essa aula pra gente hoje, viu? Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Que Deus abençoe sua vida.